Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a leitura para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 25, Niti Hayah, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Vejamos, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da Rainha de Copas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um 4 de espadas, e na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta da Lua. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a Rainha de Copas, nós temos um valete de ouros e também a carta, né, a energia do Arcano Maior de número 13. Sobre o 4 de espadas, nós temos a carta do Ás de Paus e também a energia, a vibração da carta da Rainha de Paus. Sobre o Arcano Maior de número 18, a Lua, nós temos a carta a energia, né, da carta do 6 de Copas e também vejamos a carta do 9 de Espadas. Gratidão. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a Rainha de Copas, nós temos a carta da Cruz. Sobre o 4 de espadas, nós temos a carta dos ratos. E sobre a energia da Lua, nós temos a carta, né, do cão. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será regida pela Rainha de Copas. Há uma energia aqui, eu diria, de muita sedução, de atração, de mistério. É você extremamente fascinante. E você trazendo aqui essa energia da vitória, né? A vitória sobre todo e qualquer sentido. Só que você tem que buscar um pouco mais a tua sabedoria no campo emocional e se conectar um pouco mais profundamente ao aspecto intuitivo, porque aqui é a carta da visionária, da vidente, e você coberta por muitas emoções. Mas há aqui uma necessidade, eu diria, de observar um pouco mais atentamente as pessoas que estão à sua volta e refletir sobre a personalidade dessas outras pessoas. É como se alguém estivesse usando máscaras. E a partir do momento em que você observa atentamente essa outra pessoa, você vai entender, né, o porquê eu estou te falando isso. É porque a máscara ela irá cair. A pessoa não sustenta por muito tempo uma personalidade que não é. Então você precisa aqui observar um pouco mais atentamente o outro,
você é uma pessoa boa, né? A rainha de copas traz essa perspectiva, mas não pode transparecer, né? E jamais você é uma pessoa boba. Então tem que ter esse cuidado aqui, porque às vezes a gente passa essa energia, né? E a pessoa está confundindo, né, a bondade com alguém bobo, e bobo você ou boba jamais é. Então, tem que analisar profundamente a personalidade dessa outra pessoa. Isso também pode estar correlacionado ao campo familiar, vamos dizer assim, ou campo do trabalho, mas você irá cortar aqui alguém, né? Cortar o contato, porque isso não é saudável. Nós temos abaixo o valete de ouros. Então, é uma carta, né, que traz aqui um período de aprendizagem, com foco na construção, como eu disse anteriormente, de relações sólidas e duradouras. Por isso que há necessidade aqui de expansão e de corte, mas é a necessidade também de paciência e de compreensão sobre essas questões que estão à sua volta. Este valete de ouros traz a fertilidade, a base produtiva, o potencial e a possibilidade material contida nas coisas mais improváveis. É a carta do despertar, do recomeço, você pronta para trazer aqui plenitude para a tua própria vida. Então é uma carta de muita aprendizagem, mas que você tem que compreender onde você se encontra e quais são as suas perspectivas de futuro. Como é que você quer estar, né, daqui a um ano. O caminho não foi fácil para chegar até aqui, mas quais são essas perspectivas? O que você quer fazer? Como você quer crescer dentro do campo material? Mas tem que guardar aqui muitas coisas em silêncio. Nós temos o arcano maior de número 13, que traz uma influência do signo de escorpião. Então é um processo aqui de transição, de transformação. E essa perspectiva, essa necessidade de abandonar um antigo eu que não mais serve e eliminar, né, as coisas que não mais são necessárias, que traz um certo definhamento lento. É você enfrentando aqui uma nova forma, um novo estilo de vida, início de grandes mudanças. Então, avaliar o que precisa ser deixado para trás para que algo novo possa surgir. Então, abraçar aqui a energia da mudança. Então, é uma fase aqui difícil terminando para que você possa dar lugar a uma fase mais harmoniosa. Mas é preciso, como eu disse anteriormente, renovar a dinâmica, né, das relações ou até mesmo aqui colocar um ponto final nas relações que não são mais saudáveis para ti. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o 4 de espadas sobre os ratos. Há aqui uma necessidade de descansar o campo mental. É como se houvesse uma estafa física ou até mesmo um cansaço sem explicação. Possa ser que você esteja sentindo essa energia há algum tempo. Por mais que nós tenhamos aqui um mentor, um guia, sempre velando por ti, mas há uma influência aqui externa muito negativa. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo banhos de limpeza e de purificação que vai te ajudar nesse processo. Se sentir estafa mental, cansaço físico, faça um banhozinho de limpeza, né, para tirar essas formas, pensamentos negativas sobre você, até porque esse 4 de espadas traz essa perspectiva de paz, calma à mente, a necessidade aqui de descanso, procurar respostas, né, por meio da meditação, do sono, deixando um pouco as preocupações de lado. Então, a necessidade de se recolher um pouco, né, para que, através desse recolhimento, possa vir ideias, possa vir expansão, mas você precisa limpar um pouquinho a sua frequência, né, porque aqui é um período de descanso, mas é a necessidade aqui também de silêncio, introspecção, né, devido à ansiedade, o estresse ou até mesmo a energia de medo. Muitas coisas pessoais não devem ser externadas, né, não devem ser contadas para os outros, porque os outros emanam aqui
às vezes, uma energia negativa e isso se impregna em nós. Então, tem que ter esse cuidado, né? Então, reavaliar as relações, preparar aqui o terreno, né, o solo, para uma nova fase emocional, mas que o tarô está pedindo aqui um pouco mais de descanso. É tanto que nós temos duas energias de fogo abaixo desse 4 de espadas, o Ás de Paus e a Rainha de Paus. Então, aqui é um novo começo, né? Entusiasmo, intensificação da paixão, a necessidade de valorizar, né? De colocar aqui energia numa inspiração, até porque nós temos as expressões primordiais. O Ás de Paus traz energia de impulso, então precisa um pouquinho mais de ambição e direcionar as tuas vontades aqui para os teus desejos. Então, a energia de empolgação, aumento de paixão, início, né, de um projeto, de um negócio, que é a incitação de um desejo. Então, é surgimento de uma nova relação com forte atração e entusiasmo mútuo, mas que você precisa, de fato, né, expandir um pouco mais essa energia, essa vibração, até porque é uma centelha divina, né? A energia aqui do Ás de Paus, essa intenção que vem do alto sobre ti, mas que você precisa aqui ter um pouco mais de ambição sobre as coisas ao qual você quer materializar, concretizar, trazendo a energia, né, da sedução. Então aqui é carisma, beleza, você é extremamente sociável, irradiando essa luz de dentro. A Rainha de Paus é a beleza fluente do fogo, então precisa alimentar desejos, paixões, então é sociabilidade e está um pouco mais aberta, né, para os convites. Então há uma atração, um magnetismo pessoal aqui que você precisa utilizar. E o tarô também fala na necessidade de mergulhar um pouquinho no campo espiritual, transitar entre o espiritual e o material. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp, como vai aparecer em algum local aqui na tela, né, o número do meu WhatsApp. E terei o maior prazer, né, de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Nesta perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a Lua, que é uma influência do signo de Peixes, e requer também que você ouça um pouco mais a voz da intuição. Nós temos um mentor aqui, um guia, um anjo de guarda, né, soprando, intuindo. Então, preste atenção na intuição, né? Então, nós temos aqui as emoções à flor da pele, há um processo de ilusão. A Lua traz essa perspectiva de incertezas, né? Aquela energia do mistério, mas é muita mentira. E essa mentira ela vem por parte de um feminino. Só que você já tem esse indício, essa suspeita de que alguém não está sendo verdadeira contigo. Então você precisa filtrar a verdade. Então, a Lua vai trazer à tona questões escondidas não resolvidas. Então, você não deve tirar conclusões precipitadas, porque nem sempre as coisas parecem como de fato são. Então, aqui disse-me-disse, muita fofoca, muitas informações que chegarão até você sobre essa outra pessoa, mas não dê atenção àquilo que os outros estão falando. Preste um pouco mais de atenção no teu aspecto intuitivo e siga a tua intuição, porque algo aqui será revelado sobre um feminino e às vezes a gente vai ficar um pouquinho abalados, né, chocados com essas questões, mas aqui é para o teu crescimento pessoal, até para que você possa vir a cortar as relações com essa pessoa, porque o outro só pode dar aquilo que ele tem, deixar um pouco aqui as preocupações de lado, né, a energia do 9 de espadas traz esse sentimento de preocupação, de medo com o futuro, com a segurança emocional. Então, a comunicação aqui ela pode estar enfraquecida, então uma dificuldade em lidar com os nossos próprios medos e receios,
e a preocupação excessiva gera ansiedade, gera problema para dormir, e se gerar problema para dormir, né, consequentemente vai afetar a tua saúde. Então, às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água, ao qual nós não deveríamos. Então tem que soltar as preocupações, e principalmente essas preocupações para com as outras pessoas. Até porque o tarô pede para que você eleve a sua vibração. A carta, né, do Seis de Copas traz essa perspectiva, alegria, prazer simples, né, que a vida tem para te oferecer, a felicidade verdadeira, a criança interior, retornando aqui um estilo de vida mais simples, a generosidade de espírito, a bondade, a harmonia emocional. Então, um processo de inocência, inexperiência, mas que você tem que focar um pouco, né, mais em si. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 25, Niti Raya. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9, e a mensagem diz o seguinte: você precisa agir com serenidade, manter o equilíbrio frente às situações. Assim conseguirá estabilidade emocional, profissional e material. Use sua intuição. Ore pelos seus ancestrais que o protegem, seja grato. Invoque este anjo para que tenha seus caminhos livres e que possa ser revelado tudo o que precisa saber. Niti Raya, anjo de número 25, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo, por ter deixado o seu like, muito obrigado. Esse canal ele só coexiste graças a ti, e para que a gente possa manter esse canal em desenvolvimento, produzindo conteúdos, nos auxilie também lá no nosso outro canal, se inscreva, veja o nosso conteúdo, para que a gente também possa fortalecer lá e manter esses dois canais unidos, para que a gente possa continuar produzindo o conteúdo de tarô. Vou deixar aqui nos cards ou na descrição também o link para esse canal. Sou muito grato pelo apoio, paz e muita luz. Beijos em seu coração. Namastê. Nos vemos em breve.